30. Martial Arts System. Capítulo 117. Confessado. Fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Ishiro, você esteve quieto hoje, o que houve? Azura perguntou curiosamente. Ishiro e Azura estavam sentados no café onde tiveram seu primeiro encontro. Ishiro deu de ombros, nervoso, eu acho. Azura inclinou a cabeça. Ela se perguntou por que ele estava nervoso. Ishiro tomou um gole de café. Já se passou uma semana desde a partida treino, e a Batalha das Cidades começará amanhã. Nervoso com o próximo torneio? Perguntou Azura. Ishiro assentiu, mas ele estava mentindo. Ele fez uma aposta há mais de um mês que se ganhasse algo bom na loteria, ele confessaria. E na opinião dele, ele conseguiu um material excelente. Ontem, ele usou sua pílula de melhoria de estatísticas aleatórias e o ficheiro de melhoria de técnica. Ele obteve 22 pontos em vitalidade. Depois disso, suas estatísticas ficaram assim: nome, Kurogami Ishiro, nível do sistema, avançado, posição marcial, capitão marcial, característica, natureza calma, idade, 16, nível, 7, SP, 0, moedas, 0. 2050 a 6.400 XP, CV 250, força, 221, agilidade, 234, resistência, 201, vitalidade, 210, encanto, 300, rodadas da loteria, 0, missões, comprar, loteria, inventário, 2 espadas da matança, dinamite, livro de etiqueta, poção de cura, incomum, motocicleta, artes marciais, estilo de ferro, mítico, taekwondo, karatê, muay thai, boxe, maestria em armas, arremesso de facas, manejo de espadas duplas, olho de detecção de fraquezas nível 2, permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de general marcial inferior, Diata ignore, mítico, morte. Superestimado. Uma vez que você morre, você pode ignorar a morte e voltar para o reino dos vivos. Maestria em ferreiro especialista. Concede a você habilidades de mestre ferreiro. Você será capaz de criar armas que este mundo nunca viu antes. Legado de Kurogami Ishiro, o legado do guerreiro mais forte da Terra. Você pode usar um ataque por semana com a mesma força que Kurogami Ishiro tinha em seu auge. Golpe mortal, raro. Isso permite que você mate qualquer um com um golpe, mas você precisa estar em contato com o corpo do seu alvo. Você não pode matar o rei marcial ou superior com golpe mortal, raro, apenas general marcial e abaixo. E a técnica que ele aprimorou foi o Ironic Edge, irônico edge traço maior steel edge. Ele ainda não teve tempo de testá-lo, mas tem uma chance na próxima Batalha das Cidades. Mas hoje, ele não está treinando. Em vez disso, ele teve coragem suficiente para confessar hoje. Azura estava bebendo café inocentemente. Seus lábios macios tocando a xícara tornavam a cena de tirar o fôlego. Sua figura por si só era o centro das atenções no café. Principalmente dos garotos, mas a namorada deles deu uma boa surra neles. Mas então a atenção deles foi roubada pelo olhar sobrenatural de Shiro, o que fez com que os namorados deles explodissem com as namoradas. Era um ciclo sem fim. As palavras de Aether ecoaram nos ouvidos de Ishiro. E o olhar assustador de Abyss deixou Ishiro muito tímido. Mas isso não o impediu. Eles beberam seus cafés em silêncio. Depois que terminaram de beber, Ishiro abriu a boca. Azura. HM. Azura olhou inocentemente com seus lindos olhos azuis brilhantes. Ishiro mordeu os lábios e abriu a boca. Eu li. Eu. Sua voz estava muito baixa. O que você disse? Azura perguntou com sua voz fofa. Ishiro respirou fundo e olhou para o rosto de Azura com grande concentração. Seu olhar intenso deixou Azura muito tímida. E por que você está me olhando desse jeito? Ishiro abriu a boca. Eu gosto de você. Azura aguçou as orelhas. É. O que você disse? Ishiro se aproximou e sussurrou. Eu gosto de você. Azura ficou em branco. Seu rosto começou a ficar mais vermelho. Primeiro o pescoço, depois as bochechas e,
Finalmente, o rosto. Se curtir. Se curtir. Azura continuou repetindo. Ah! Ela gritou em sua mente. Você quer ser minha namorada? Ichiro perguntou com esperança. Seu coração estava quase explodindo de nervosismo. O coração de Azura quase explodiu. Ela timidamente abriu a boca. Sim. Ela murmurou baixinho. Mas Ichiro a ouviu. Ah! Ichiro respirou fundo aliviado e se recostou na cadeira. Azura escondeu o rosto entre as mãos, escondendo seu largo sorriso. A mão de Ichiro tremia. Mesmo quando ele lutou contra seu maior rival em sua vida anterior, ele não se sentia tão nervoso. Amanhã, o resto dos membros do clube e eu partiremos para o torneio. Ichiro revelou. Azura mostrou seu rosto corado. É-se sério? Ichiro assentiu. Podemos não nos ver por alguns dias. Azura parecia abatida. Entendo. Ichiro agarrou a mão dela e olhou para ela com amor. Azura corou intensamente e tentou esconder o rosto corado. Eu vou sentir sua falta. Ichiro corou depois de dizer uma frase tão embaraçosa. Estou me transformando em Slish. Azura virou seus olhos trêmulos para Ichiro. Eu também sentirei sua falta. Querido. Ela corou e desviou o olhar. As pessoas no café quase desmaiaram. De repente uma atmosfera de açúcar apareceu e então eles viram aquela cena. Ichiro sorriu e se levantou. Ele ofereceu sua mão. Azura agarrou-o com o rosto corado. Eles saíram do café e começaram a andar pelo shopping com as mãos entrelaçadas. Azura podia sentir a palma suada de Ichiro. E ele deve ter ficado muito nervoso. Azura, por algum motivo, sentiu-se incrivelmente feliz com isso. Parece que ela não era a única que estava nervosa. As pessoas no shopping reconheceram os dois. O status de Azura como filha única da família Nightshade se espalhou há muito tempo, e agora todos conhecem seu rosto. Ichiro é obviamente fácil de reconhecer. Ele é o sonho molhado de inúmeras garotas jovens e algumas mais velhas. E de alguma forma, a foto em que ele estava sem camisa acabou se espalhando pela cidade. Definitivamente não é a vingança de Jordan e outros. Eles não se esqueceram do discurso de Ichiro. Ele ainda não sabia, mas até Azura tinha uma cópia da foto. Eles saíram do shopping e começaram a andar pelas ruas em um silêncio confortável. Assim que entraram no bairro, Ichiro olhou para a cena com a boca aberta. O bairro parecia onde moravam pessoas ricas. Cada casa parecia uma pequena mansão. Logo eles chegaram ao prédio de Azura, que era o mesmo prédio de 2 andares, mas agora parecia uma casa grande. Há uma razão para isso. Todos se mudaram porque o governo pagou muito dinheiro para se mudarem. E eles reconstruíram o prédio decadente de 2 andares como uma enorme mansão para Azura e Helena. Havia também uma cerca ao redor do prédio, com um enorme portão de metal. Uau! Ichiro exclamou. Azura timidamente assentiu. Papai exagerou um pouco. Ichiro voltou seu olhar para Azura. Ela fez o mesmo. Seus rostos se aproximaram até que seus lábios se encontraram. Azura gemeu de satisfação. Parecia que o seu corpo inteiro havia sido eletrocutado. Ichiro fechou os olhos e apreciou os lábios macios. Era como se ele estivesse beijando um marshmallow, só que os lábios eram 100 vezes mais doces. Depois de se beijarem por um minuto, eles separaram os lábios. Os rostos de ambos estavam vermelhos. Ambos tiveram que respirar fundo. Vejo você depois que voltarmos, disse Ichiro com um tom trêmulo. A visão de Azura estava turva. Ela respirava profundamente. Até mais. Ela disse timidamente e beijou sua bochecha mais uma vez antes de entrar nas dependências de sua mansão. Ela escondeu o rosto dos servos da mansão. Ichiro abriu um largo sorriso. Ele se virou e começou a ir embora. Mas 2 metros depois, ele empalideceu. Não muito longe dele, 2 indivíduos estavam de pé com os braços cruzados. Eles eram Helena e Abyss. Ichiro cumprimentou-os trêmulo e passou por eles. Mas então ele ouviu a voz de gelar os ossos de Abyss. Minha querida filha foi levada. Tão cedo. Ele agiu como se não tivesse ouvido e saiu correndo do bairro. Martial Arts System. Capítulo 118. Richard. No dia seguinte, Ichiro já estava vestindo sua roupa. A roupa que ele usava era a roupa de luta da Igshou of Fighting. O casaco era preto e branco com o logotipo de um punho flamejante atrás do casaco. As calças eram inteiramente pretas e justas, exibindo perfeitamente os músculos das pernas prontos para o combate de Ichiro. Por baixo das roupas de inverno,
Ele usava o traje de luta que eles usavam no torneio. O mesmo acontece com as roupas de inverno e, aparentemente, eles têm que usar suas roupas de luta o tempo todo. Eles precisam mostrar seu profissionalismo. Esta é a primeira fase de sua jornada para o Pro Stage, e muitos cidadãos e lutadores profissionais estarão assistindo ao torneio. Ishiro pegou seu telefone, colocou-o na jaqueta e pegou sua bolsa. Hoje, eles partirão para um lugar chamado Snowland. É a cidade onde a Batalha das Cidades será realizada. Ishiro pensou que não seria diferente do torneio realizado em Ramu. Mas ele está errado. A diferença entre os torneios do ensino fundamental e do ensino médio é enorme. Os torneios do ensino médio são o primeiro passo para o estágio profissional, e todo ano há um novo aluno que surpreende os cidadãos, o que torna os torneios muito fascinantes de assistir. Principalmente porque os lutadores do torneio do ensino médio já estão em um nível de poder que parece impossível para os cidadãos comuns alcançarem. Era diferente com os torneios do ensino fundamental porque os lutadores geralmente estão no nível soldado marcial e líder marcial. Esse é um nível que não é impossível de alcançar, desde que não desistam das artes marciais no meio do caminho. Mas chegar ao nível de capitão marcial é desafiador. O reino da mente e do corpo não é para pessoas comuns, é o reino dos gênios. As pessoas dizem que com a ajuda da era do crescimento é só uma questão de tempo até você se tornar capitão marcial. Isso está errado. A era do crescimento torna tudo mais fácil, mas não vai ajudar você a alcançar a sincronia perfeita entre sua mente e seu corpo. Tudo depende de você. Os cidadãos ficam emocionados ao ver os jovens homens e mulheres que alcançaram esse reino único. Ishiro saiu do quarto e viu Jordan e os outros esperando. Onde estão os outros? Ishiro perguntou. Ele não viu outros reis em lugar nenhum. Jordan bufou. Eles já foram embora. Tentando mostrar sua diligência. Ishiro assentiu. Bem, acho que vou embora também. Vejo vocês depois que eu voltar. Ele acenou com a mão e estava prestes a sair. Boa sorte. Outros gritaram. Ishiro fez sinal de positivo e saiu do dormitório. Michael, Sariel e Rafael já estavam esperando na frente do ônibus enquanto Jiron estava ao lado deles com os braços cruzados. Ishiro caminhou calmamente ao lado de outros reis. O vento soprava, o que fazia com que a temperatura ao redor deles diminuísse. Ishiro sentiu seu rosto ficar dormente por causa do frio. Treinador, não deveríamos entrar? Ishiro perguntou. Jiron balançou a cabeça. Nem todo mundo está presente. O que você quer dizer? Ishiro levantou uma sobrancelha. Espere um pouco, Jiron disse simplesmente. Depois de 5 minutos, finalmente, uma figura se aproximava do ônibus. Ele era um homem alto, com mais de 2 metros de altura e uma constituição física esbelta. Ele tinha um maxilar afilado, um rosto de aparência mediana e olhos cinzentos. Ele tinha cabelos castanhos de comprimento médio e roupas grossas de inverno. O homem caminhou até Jiron e assentiu. Jiron assentiu. Pessoal, este é Richard, e ele é o lutador principal de Show of Fighting. Lutador principal? Michael, Sariel e Rafael exclamaram. Oh! Ishiro exclamou baixinho. Richard assentiu. Eu me juntarei a vocês na Batalha das Cidades. Achei que éramos nós que estávamos brigando. Michael perguntou. Jiron assentiu. Vocês são. Mas não podemos arriscar que vocês percam. Então se as lutas estiverem ficando muito acirradas, Richard está aqui para nos trazer a vitória. Podemos vencer sem ele. Michael declarou arrogantemente. Richard coçou a cabeça. Eu era como você quando entrei pela primeira vez. Eu me tornei rei e me tornei arrogante por causa da minha força inexistente. Mas a Batalha das Cidades foi um bom chamado para acordar. Se não tivéssemos o lutador principal conosco, teríamos perdido antes das rodadas de 16. As palavras de Ricardo deixaram os 4 reis atordoados. Richard entrou no ônibus e disse, vocês estão subestimando o Interlead. Há todos os tipos de feras escondidas tentando nos derrotar. Jiron assentiu, entre no ônibus, temos uma longa viagem hoje. Michael, Sariel e Rafael entraram no ônibus. Ishiro parou na frente de Jiron e perguntou, por que não vamos de avião? Jiron bufou, você vê esse tempo? Ishiro olhou para o céu e viu nuvens escuras cobrindo o céu com neve caindo. O clima de Winterlight é péssimo na maior parte do tempo, é por isso que não é incomum a queda do avião. É por isso que os aeroportos estão sempre fechados quando o tempo está ruim, assim como agora.
Ishiro assentiu e entrou no ônibus. Jiron foi o último a entrar no ônibus, e eles começaram a sair da escola sob um terrível clima de neve. Ishiro sentou-se na fileira do meio e pegou seu telefone. O papel de parede tinha a imagem de uma linda garota de cabelos pretos sorrindo docemente. Ele tocou ternamente na foto e desligou o telefone. Ishiro, certo? Richard perguntou. Ele também estava sentado na fileira do meio, mas do outro lado do Ishiro. Ishiro assentiu, sim. Richard assentiu, tenho um aviso para você. Ishiro virou a cabeça para Richard e estreitou os olhos. Richard riu sem jeito e acenou com a mão. É sobre o próximo torneio. Sua identidade como genro da família Nightseed é uma benção, mas também uma maldição. Há muitas famílias que queriam essa honra. E eu acho que há muitos gênios ocultos no torneio para mostrar ao mundo que você não é digno. Ishiro assentiu, o que você sugere então? Não perca, disse Richard simplesmente e fechou os olhos. Ishiro assentiu e olhou para fora da janela. A neve caía cada vez mais, o que tornava a visibilidade muito ruim. Rachadura em raio atingiu o chão a algumas centenas de metros do ônibus. Ishiro estreitou os olhos e viu um homem de cabelos pretos e um corte de cabelo liso parado no meio da tempestade de neve. Era o abismo. Ishiro relaxou os músculos e viu o abismo mostrando o polegar para cima. Ishiro sorriu e se afastou da janela. Abyss desapareceu como se nunca tivesse existido. Martial Arts System. Capítulo 119, Terra de Neve. Terra de Neve. É uma cidade cheia de neve, como esperado. E ainda mais nevado em comparação a Coldland, que é principalmente frio. Os arredores da cidade são enormes montanhas nevadas, e há apenas 3 rotas para chegar a Snowland. Há 2 pontes de metal que atravessam as montanhas nevadas. E então há o terceiro. Um trem. Os trilhos do trem também passam pelas montanhas. De avião, você não consegue chegar em Snowland. Você teria que pousar na cidade próxima e dirigir um carro ou pegar um trem para chegar a Snowland. A Snowland é uma cidade linda. A neve no chão está colorindo o solo de forma bonita, tornando a cidade do branco. Snowland não é a maior cidade, mas é definitivamente uma das mais bonitas. E há também uma coisa única sobre Snowland. Não existe submundo. Snowland não está em uma boa posição para um Underworld ganhar dinheiro. O submundo não pode fazer negócios porque até chegar lá é difícil. É por isso que Snowland tem a menor taxa de criminalidade em todo o Interland. Mas há ainda mais uma coisa que torna os negócios lá extremamente difíceis. O prefeito de Snowland é um monarca marcial. Também há o Rankless Monarch no Underworld, mas não vale a pena lutar por Snowland. No meio de Snowland, um estádio de aparência majestosa foi visto. Em Ramu, o estádio não tinha teto, mas este tem. O estádio também era muito maior que o de Ramu. O estádio é definitivamente o maior edifício em Snowland, ocupando uma parte significativa do centro de Snowland. Mas é a joia da coroa de Snowland. Antigamente, o campeonato mundial era realizado aqui. Todos se lembram daquele torneio. A terra nevada e as montanhas deixaram uma grande impressão em todos. Mas as luzes do estádio estão fechadas há 10 anos. Mas agora, as luzes do estádio se acenderam. Pela primeira vez em 10 anos, um torneio foi realizado em Snowland. A Batalha das Cidades da Luz do Inverno. As luzes iluminaram instantaneamente a cidade coberta de neve. Os cidadãos admiraram a cena e ficaram um pouco emocionados. A maioria de suas memórias de infância eram sobre os torneios majestosos realizados em Snowland, mas infelizmente não houve nenhum torneio nos últimos 10 anos. No meio do estádio, um homem estava de pé. Ele tinha cabelo loiro curto e uma barba bem cuidada. Ele tinha um rosto um pouco envelhecido, mas sua figura musculosa lhe dava uma impressão de que ele ainda era um homem em seu auge. Este homem é o prefeito de Snowland, o monarca marcial, Irving. Ele está na posição 245 no ranking de monarcas marciais. Senhor. Um homem de terno preto fez uma reverência atrás dele. Está tudo pronto? Irwin perguntou com sua voz poderosa. Sim, senhor. Os preparativos estão prontos. Bom. Irwin assentiu. Este é o primeiro torneio em Snowland desde 10 anos atrás. Isto deve ser um sucesso, você entendeu? Entendido. O homem de terno preto fez uma reverência e desapareceu. Irwin sorriu e olhou para o espaçoso estádio. Havia 20 arenas diferentes, com uma enorme arena central no meio do estádio. Foi construído especialmente para este torneio.
O torneio anterior foi o Campeonato Mundial. Naquela época, não existiam nem arenas. O estádio inteiro era o campo de batalha. Mas os espectadores estavam seguros. Havia uma bolha enorme ao redor do campo de batalha que limitava os danos. Essa bolha aqui é usada nas prisões onde há seres acima do monarca marcial. Faz muito tempo. Irwin estava ficando emocionado. Ele começou sua jornada profissional em Snowland. 18 anos atrás. Um campeonato universitário foi realizado aqui. Irwin e sua equipe conseguiram chegar ao top 4, quase chegando à vaga final, mas ainda assim foi uma lembrança que Irwin nunca esquecerá. Aconteceu quando Irwin estava em seu último ano de faculdade. E o último ano da faculdade é muito especial. Será o último ano antes de você entrar no cenário profissional, e ele ficar entre os 4 melhores no campeonato tornou seu futuro muito promissor. Mas, infelizmente, ele ficou apenas 2 anos na fase profissional e teve que se aposentar cedo. Irwin se arrependeu de ter se aposentado no começo, mas não mais. Papai? Um som doce veio atrás dele. Irwin virou a cabeça e sorriu gentilmente. Alice? O que você está fazendo aqui? Uma linda jovem de 18 anos caminhou em direção a Irwin com um sorriso doce. Ela tinha cabelos pretos longos e sobrancelhas delicadas, orelhas pontudas fofas e um nariz. Seu corpo tinha aparência atlética com seios pequenos. Ela é filha de Irving, Alice. Eu queria ver o estádio também. Afinal, vou lutar aqui. Alice disse e olhou ao redor do estádio com olhos brilhantes. Irwin riu e deu um tapinha na cabeça dela. Faltam apenas alguns dias para o torneio começar. Como estão seus companheiros de equipe? Alice orgulhosamente empurrou o peito para a frente. Nós definitivamente venceremos. Irwin riu. Isso seria realmente algo para se ver. Mas ouvi rumores de que a escola de luta de Coldland está extremamente forte este ano. HMPH. Alice fez beicinho. Eles são sempre fortes, mas nós também somos. Irwin sorriu orgulhosamente. Vamos embora. Alice deu outra olhada em direção ao estádio e assentiu. Sim. Estou com fome. Vamos comer pizza. Irwin riu e deu um tapinha na cabeça dela. Claro, princesa. Eles deixaram o estádio, e as terras nevadas de Snowland atacaram sua visão. Um certo ônibus chegou a um hotel em Snowland. No topo do hotel, um texto de aparência majestosa foi exibido. Hotel de neve da luz do inverno. Giron foi o primeiro a sair do ônibus, seguido por 4 reis e Ricardo. Eles entraram no hotel e foram direto até a recepcionista. Yinshuo Fifting, Giron disse simplesmente e mostrou um cartão. A recepcionista arregalou os olhos e rapidamente fez uma reverência. Bem-vindos a Snowland. Ela então rapidamente pegou 6 chaves e as deu a Giron. Giron assentiu e deu uma chave a cada um. O torneio começará em 2 dias. Descanse bem. Ele disse e saiu em direção ao elevador. Todos concordaram. 4 reis e Ricardo estavam prestes a sair para seus quartos, quando então um som irritante veio da entrada do hotel. Uá! A poderosa Yinshuo Fifting decidiu nos abençoar com sua presença. Um jovem com cabelos loiros um pouco mais longos disse com uma cara de zombaria. Atrás dele, um grupo de 10 pessoas estava de pé com roupas semelhantes. 4 reis viraram suas cabeças com expressões questionadoras. Enquanto Richard os deixou para trás, sem se importar com os idiotas na entrada. O jovem de cabelos loiros cerrou os dentes. Richard, certo? Richard entrou no elevador e apertou um botão. As portas se fecharam lentamente, e a última coisa que Richard viu foi o rosto irritante do jovem loiro. PFFT. Ishiro tentou controlar o riso. Michael deu uma cotovelada na cintura dele, mas também fez cara de quem estava se divertindo. GRR. O jovem loiro virou seus olhos injetados de sangue para Ishiro. Você sabe quem eu sou, seu camponês? O jovem gritou. Ishiro ponderou. Você é talvez. Minha irmã é muito perdida. Seu rosto ficou chocado, e então pequenas lágrimas apareceram no canto de seus olhos. PFFT. Michael não conseguiu controlar o riso. Sariel e Rafael morderam os lábios, tentando não rir. O rosto do jovem ficou vermelho de raiva. Arg! O jovem rugiu e saltou em direção a Ishiro. E socado. Martial Arts System. Capítulo 120. Ilusão. Leon. Não. Um homem de meia idade rugiu da entrada do hotel. Mas o jovem loiro, também conhecido como Leon, já desferiu seu soco.
Ishiro ficou sério imediatamente. Ele colocou a palma da mão para frente. Stealth, universo pare. O soco atingiu sua palma. É? Leon arregalou os olhos em choque. De repente, a maior parte de sua força desapareceu. Mas Ishiro também ficou chocado. Ele foi arremessado deslizando por alguns metros. Eu melhorei essa técnica. Mas ele conseguiu me empurrar para trás. Se eu ainda tivesse o Ironicad, então eu poderia ter me machucado. Ishiro estava começando a ficar mais sério. Embora o jovem loiro seja um hooligan, ele não é fraco. O que diabos você está fazendo? Michael rugiu e desferiu seu soco incrivelmente rápido. Leon arregalou os olhos e colocou os braços em defesa. Leon foi arremessado a algumas dezenas de metros. Uma leve fumaça saiu do punho de Michael, sinalizando o quão forte seu soco realmente foi. Leon, gritaram os amigos de Leon ansiosamente. Leon pousou no chão suavemente, mas leves marcas vermelhas apareceram em seus braços. Forte, pensou Leon enquanto olhava para Michael. Ele estava prestes a atacar novamente, mas então um grito alto foi ouvido. Chega! Um homem de meia idade gritou com raiva. Leon, chega! Leon cerrou os dentes e olhou com ódio para Ishiro. HMPH. Ele bufou e saiu em direção ao elevador. O grupo que veio com Leon seguiu atrás dele. Eles olharam com ódio para Ishiro e os outros. HMPH. Michael bufou. Desculpe por isso. O homem de meia idade disse e seguiu atrás do grupo. Ishiro estreitou os olhos enquanto olhava para Leon. Ele olhou para a palma da mão e viu uma marca vermelha do tamanho de um punho. Ele tinha a mesma idade que nós, disse Sariel. Ishiro assentiu, ele também percebeu. Michael bufou e começou a caminhar em direção ao elevador. Ishiro entrou em outro elevador e foi direto para o 8º andar, onde seu quarto aguardava. Ele saiu do elevador e procurou um quarto com o número 823. Ele o encontrou bem rápido. Barulho. Ele abriu a porta e viu um quarto luxuoso. O quarto tinha um banheiro com banheiro e chuveiro. Havia também uma cozinha com um quarto e uma TV grande. O quarto tinha um guarda-roupa e uma cama espaçosa, onde cabiam 5 pessoas, e tudo isso era para ele. Uau! Ishiro ficou bastante impressionado. Ele colocou a bolsa no chão e sentou-se no sofá. Mas então as imagens de Leon surgiram em sua mente. Ou, mais especificamente, seu ataque. HMM. Ishiro cantarolou e se levantou. Ele coçou a bochecha e fechou os olhos. Ufa! Ele respirou fundo e lentamente a figura imaginária de Leon apareceu não muito longe dele. Ilusão de ferro, lutando contra o forte. É uma técnica que Ishiro aprendeu para treinar com mais eficiência. Com apenas um olhar, ele pode criar uma ilusão do oponente com quem lutou, mas isso só funciona quando a cena está vívida em sua mente. Ele não consegue criar a ilusão de Slish porque já faz alguns meses que ele lutou com ele, e a memória não é mais tão precisa. Mas ele lutou contra Leon alguns minutos atrás. Ele pode perfeitamente fazer sua ilusão. Ishiro respirou fundo e abriu os olhos. É como se ele pudesse ver a figura imaginária não muito longe dele. Leon saltou em direção a Ishiro e deu um soco. Ishiro estendeu o braço novamente. Stealth, universo pare. O soco começou a se aproximar e chegou a apenas alguns centímetros de distância. Ishiro se concentrou. Seus olhos ficaram vermelhos. O punho atingiu a palma da mão de Ishiro. Ele já consegue sentir a força do soco. Mas então, Leão de Ferro, alma predadora. Ishiro fechou a palma da mão e fechou o punho sobre ela. Rachadura aos ossos do punho de Leão quebraram instantaneamente. Leão de Ferro, mordida de leão. Ishiro moveu seu braço esquerdo com a velocidade da luz e agarrou o pescoço de Leão. Rachadura. Ishiro pressionou com força, e a figura de Leão ficou sem vida. Ele esmagou a garganta sem esforço. Ufa! Ishiro respirou fundo e observou a ilusão desaparecer lentamente. Nada bom. Eu deveria parar de encontrar maneiras de matar meus oponentes. Em vez disso, preciso encontrar maneiras de derrotar meu oponente. Ishiro fechou os olhos novamente. Lentamente a figura de Leon apareceu novamente. Leon mais uma vez saltou no ar e deu um soco. Ishiro estendeu o braço e esperou pelo soco. Stealth, parada do universo. O soco atingiu sua palma logo depois. Ishiro sentiu uma força imensa vindo do soco. Stealth, céu e terra. Ishiro rapidamente agarrou o punho e moveu o braço com um movimento rápido, o que fez Leon voar. Leon caiu de costas no chão.
mas rapidamente se levantou e começou a desferir jabes. Explosão de ferro. Ishiro desapareceu e apareceu na frente dele. Stealth Smash. O fim está aqui. Ishiro acertou Leon perfeitamente na bochecha. Mas o punho de Leon de alguma forma apareceu na frente do rosto de Ishiro. Ah! Ishiro observou o soco atingi-lo, mas então a figura da ilusão desapareceu. Nada bom. Ishiro ficou descontente. Ele começou outra rodada de luta. Durou a noite inteira até que finalmente o céu claro apareceu. Ishiro estava parado no meio do quarto do hotel. Seu corpo estava cheio de suor. Ele lutou mais de 100 vezes contra Leon ontem à noite e continua lutando. Leon saltou no ar e socou com seu punho aparentemente poderoso. Seus músculos incharam consideravelmente. Ishiro estendeu o braço para a frente. Stealth, universo pare. O soco de Leon acertou sua palma, mas Ishiro imediatamente direcionou o punho. Stealth, varredura lateral. Leon então usou seu braço direito e tentou agarrar Ishiro. Mas então Ishiro se agachou e cerrou o punho. Destruição irônica. Seu braço parecia ter se tornado uma imagem residual, mas então seu punho reapareceu e já estava em contato com o torso de Leon. O soco fez Leon voar para o teto. O rosto de Leon parecia estar com dor, mas sua expressão ficou sem vida e ele caiu no chão. Ishiro olhou para o corpo de Leon e percebeu que ele ainda respirava. Finalmente, consegui derrotá-lo sem matar. Ishiro sorriu e observou a ilusão desaparecer. A fonte deste conteúdo é Freio e B Novo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.